Você é único. E talvez você nunca tenha parado para pensar a respeito disso, ou quando você tenha parado para pensar, você pensou que você era único no sentido de insubstituível. E hoje eu queria refletir contigo a respeito disso, porque depois que eu saí da escola, eu comecei a perceber que existem coisas que estão em mim e não estão nas outras pessoas, ou coisas que as outras pessoas podem fazer, mas elas nunca farão do jeito que eu faço. E assim também as pessoas nunca vão fazer as coisas do jeito que você faz, porque o seu jeito é a sua marca. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Mais uma vez estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao vídeo. Bom, cada um de nós nasce com a nossa personalidade, os nossos dons, as coisas que temos em nós e também o nosso jeito de ser, que é a própria personalidade. E às vezes nós começamos a trocar essa personalidade, a fingir que nós somos quem na verdade nós não somos, apenas para parecer, apenas para estar em um meio social e ser aceito. Isso não quer dizer que a gente vai ficar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. É claro que existem coisas em você que precisam ser mudadas, coisas em mim que precisam ser mudadas. Então, se eu tenho um defeito, eu tenho que buscar melhorar, nem que seja um pouquinho desse defeito. Me tornar melhor, sair desse defeito para algo melhor. Mas eu também não posso querer trocar tudo o que há em mim para parecer ser alguém que eu não sou. Por exemplo, existem pessoas que têm uma certa predisposição ao silêncio. E quando essas pessoas tentam ser extrovertidas demais, fingindo ser aquilo que elas não são, elas de certo modo perdem a sua essência. A mesma coisa, existem pessoas que são mais extrovertidas, e essas pessoas precisam rezar mais, ter mais momentos de vida interior, ter mais momentos consigo próprias. Mas se essa pessoa tenta se transformar em alguém sisudo, em alguém fechado, apenas para parecer sério, não vai acontecer. E a pessoa perde aquilo que Deus colocou nela. Existe uma coisa que eu acredito que é quando nós chegamos nesse mundo com um certo tom de pele, com um certo cabelo, tudo isso tem motivo. E esse motivo é a glória de Deus. Então, o modo que nós vamos dar glória a Deus é desse modo. A nossa vida vai falar às pessoas, a nossa vida vai conduzir as pessoas. Muitas pessoas serão atraídas a nós por causa dessa forma que Deus nos deu. E muitas vezes a educação bem entre aspas, acaba destruindo essa parte da personalidade, dos dons, das marcas. E é principalmente esse enfoque que eu gostaria de dar aqui no canal. Só uma coisa, a nossa educação deve nos melhorar e deve abrir a nossa inteligência para que a gente consiga ser melhor e fazer com ela aquilo que nós viemos a esse mundo fazer. Mas eu não posso querer transformar todos os alunos em pessoas iguais. Infelizmente, é isso que a educação moderna tem feito. Então, as crianças entram na escola, vão passar aquele determinado tempo na escola, muitas vezes agora 2 turnos, ou até mesmo com muitas atividades de casa e não sobra tempo para que a criança conviva com os pais, para que a criança conviva com os avós. O John Taylor Gatto, inclusive, fala sobre isso no livro O Emburrecimento Programado. Por quê? Existe uma necessidade da nossa geração de se encontrar com a geração que veio antes de nós, com a geração dos nossos pais, com a geração dos nossos avós. E essa necessidade é uma necessidade humana, uma necessidade familiar, mas também é uma necessidade cultural. Por exemplo, muitas habilidades que a sua avó sabia fazer, provavelmente você e eu não sabemos nem um terço. Provavelmente as habilidades que a nossa mãe sabia, a gente não sabe nem metade delas, porque nós estamos tempo demais focando na vida acadêmica e esquecendo do resto da vida. Então, muitos alunos, eu pergunto assim, do que é que você gosta? A criança para, o adolescente para, e ele está tão imerso, somente programado para fazer atividade de casa, passar nas provas,
que ele sequer lembra mais do que ele gosta, que ele nem lembra mais o que é que interessa a ele de fato. Então, o estudo se torna uma coisa sem sentido. Porque todos os dias eu tenho vontade de estudar. Porque eu quero ser mais inteligente, porque existem projetos na minha vida que eu quero fazer, porque a minha vida espiritual me leva a querer entregar o meu melhor. Mas muitas vezes eu noto que essa educação que nós estamos dando hoje rouba tempo para a vida espiritual, rouba tempo para se divertir, rouba tempo de estar com a família, de fazer coisas importantes. Então, nota, é claro que o estudo é importante, nós precisamos estudar, precisamos separar um tempo para isso. O seu filho precisa estudar, mas o centro da vida dele não pode ser o estudo. O centro da vida de uma pessoa não deve ser o estudo e os livros. Porque amanhã esses livros aqui podem sumir. Amanhã pode acontecer alguma coisa e não tê-los mais comigo. O diploma que o seu filho vai tirar na escola, amanhã talvez esse diploma não valha mais de nada. E o que o seu filho construiu? O que você construiu? Então é importante se fazer essa pergunta e pensar para que a nossa educação está servindo. Na antiguidade inteira, a educação não servia para tirar um diploma e a educação não servia para arrumar um emprego, como é hoje. Mas a educação servia para abrir a inteligência e a consciência do indivíduo para contemplar a verdade e viver bem. Então, essa era a finalidade da educação na antiguidade. Abrir a inteligência do indivíduo de modo que ele pudesse conhecer a verdade e pudesse viver a verdade. Ou seja, a pessoa ia contemplar, ia entender e depois disso ela iria viver uma vida, por assim dizer, de virtudes, de buscar o bem de fato. Então nota, é para isso que serve a educação. E quando nós tiramos esse enfoque da educação, nós acabamos caminhando para qualquer lado. Afinal de contas, se eu começo a dizer que a verdade não existe, não tem muito motivo para educar. E com isso nós começamos a dizer aos alunos, vai, estuda, esse assunto vai cair na prova. Só que a inteligência e a consciência de indivíduo nenhum pode ser levada por isso. E é por esse motivo que os nossos alunos, os nossos estudantes, as crianças, adolescentes, estão vivendo de um modo vazio. Então, elas passam na prova, e daí? Porque é o que o nosso coração faz. É aquilo que o Santo Agostinho sintetizou na frase, porque nos criastes para vós, Senhor, e o nosso coração não repousa enquanto não estiver em vós. Então, a pessoa tira uma nota, pode ser 9, pode ser 10, e a pessoa faz, tá, mas e daí? A pessoa ganha um diploma, tá, mas e daí? Tem mais o quê? A pessoa está sempre buscando algo mais. E quantos de nós, infelizmente, não vai passar a vida inteira nisso? Então, eu me esforço para tirar um 9, para tirar um 10, aquilo dali, depois que eu tiro, não vale mais de nada, eu continuo. Qual é a próxima prova? Qual é o próximo diploma? Qual é a próxima faculdade? Qual é o próximo mestrado? Qual é o próximo? Qual é o próximo? E a vida está passando e nós nunca vivemos o presente, nós nunca estamos felizes, nunca estamos satisfeitos, porque talvez estamos fazendo as coisas certas pelos motivos errados. O terceiro ponto é de uma música do Pink Floyd. Eu lembrei dessa música enquanto eu estava fazendo o roteiro do vídeo, que é a música Another Brick in the Wall. Traduzindo assim de um modo normal, seria um outro tijolo na parede. E essa música fala justamente de um sistema de educação que vai transformando cada pessoa em um tijolo, todos iguais. E o nosso chamado não é para que a gente seja igual. É claro que nós temos igualdade de direitos, é claro que nós temos igualdade em certos pontos da vida, mas a graça da vida está justamente na desigualdade. Por quê? Se eu tivesse todo o dinheiro, tivesse todo o conhecimento, tivesse toda a ciência, tudo, no fim das contas eu ia viver de um modo egoísta. Eu não ia precisar de ninguém, ninguém ia precisar de mim, eu ia viver fechada na minha vidinha. Mas é justamente por isso, por não ser assim, que a vida é interessante.
Então, existe um cliente meu que não entende o que é alfabetização e não sabe como alfabetizar. E eu sei. Então, ele vem e nós fazemos essa troca de dons, essa troca do que eu tenho com o que ele tem, e o filho sai alfabetizado. Mas o que sai dessa relação não é só a alfabetização da criança, e não é só o dinheiro que eu vou ganhar, mas é o prazer de estar com outra pessoa, de conhecer outra pessoa, de fazer o bem na vida dessa pessoa. Então, nota, tenta, mesmo que no sistema de educação que você e o seu filho vivem, tente mostrar para ele que ele é mais do que qualquer um. Ele não é só mais um tijolo na parede. Ele é uma alma criada por Deus de modo único. Deus o ama de modo único. Se apenas o seu filho tivesse pecados no mundo, Cristo teria morrido por ele. E isso precisa estar no coração do seu filho. É isso que faz a pessoa lutar contra toda desesperança. É isso que faz a pessoa viver todos os dias, ainda quando a vida fica difícil. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a reavivar no teu coração, no coração da tua família, a ideia de que você e o seu filho são únicos. Um forte abraço para você e até a próxima!